gente, estamos aqui reunidos para fazer essa comemoração, professor Joaquim, Juca, para os colegas, pelos 50 anos de docência aqui na USP, no Departamento de Engenharia de Produção. Né? Como agradecer esses 50 anos de dedicação, contribuição na graduação, na pós, na pesquisa e na extensão, onde ele deixou um marco muito grande na certificação e, portanto, na evolução da área de qualidade no Brasil. Acho que o pessoal mais novinho não vai lembrar, né? Mas em 1987 a ISO lançou a ISO 9000, a norma de gestão de qualidade, e em 1990 aqui no Brasil. E já nesse movimento, né, de estruturação da área de qualidade, o professor Joaquim, o Juca, foi um protagonista, né? Ele trouxe a ideia, trabalhou para que a Fundação Vanzolini fosse aí um dos pioneiros organismos de certificação nacional. E já na década de 90 fez parte de um movimento que chamava Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que revolucionou toda essa estrutura que a gente tem na área de qualidade no Brasil e que depois serviu aí de escala, né, para outras certificações voluntárias muito importantes na área de sustentabilidade, na área de saúde e segurança no trabalho, na área depois mais ligada à água, mais ligada a outras normatizações que hoje são tão importantes aí para as empresas, sejam elas industriais ou de serviços. Então, esse jovem engenheiro que entrou lá em 1973 aqui no departamento, mas sempre com um olhar muito antenado, né, também para o ambiente produtivo, né, essa veia de engenheiro manteve ele muito próximo do ambiente produtivo e fez com que a atuação dele também transbordasse, né, dos muros da academia e chegasse de uma maneira bastante efetiva aí na história da qualidade brasileira, não à toa que ele é um acadêmico, né, da Academia Brasileira de Qualidade, muito merecido por toda a contribuição que fez. Como colega e como chefe de departamento, eu não tenho como agradecer essa contribuição de 50 anos que você nos dá e vai continuar dando, eu tenho certeza, inquieto como vai continuar aí trabalhando tanto aqui no departamento, como professor sênior, como na fundação, como conselheiro, é um docente de uma contribuição, né, de uma relevância muito grande. Espero que você fique contente com a homenagem, é uma lembrança, é claro, e que a gente possa contar com você muito mais tempo. Obrigada. Tchau. Bem, é uma alegria poder falar do professor Joaquim, que é uma inspiração em termos de gestão da qualidade, de certificação, um exemplo. Foi meu professor, foi meu colega, desde os anos 90. Então, é uma geração de aprendizado, de admiração e de parceria. Compartilhamos muitas questões sobre a questão da qualidade, dos critérios, das inovações. Atualmente somos colegas na Academia Brasileira de Qualidade. A outra questão é quando foi discutida as questões de certificação na área de turismo, que ele inovou bastante, as parcerias ligadas à Secretaria de Saúde em São Bernardo do Campo, onde a gente pôde discutir critérios e criar desafios bastante inovadores, usando as questões da certificação de qualidade. Então, mais do que tudo, o professor Joaquim, o senhor sabe que tem uma admiração particular e sei que vamos viver muitas décadas mais aprendendo, discutindo e sabendo que você é um exemplo para uma geração inteira e que ainda temos muitas coisas ainda para caminhar. Obrigada pela parceria e pela admiração e pelo exemplo que você tem deixado para essa geração e para as futuras. Eu tive o privilégio de ter aula com o Joaquim no curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP.
eu tive o privilégio de ter tido o professor Joaquim na minha banca de mestrado na engenharia de produção. Tive o privilégio de ter tido o professor Joaquim na minha banca de doutorado na engenharia de produção. Tivemos oportunidade de desenvolver vários trabalhos ao longo do tempo, principalmente na área da qualidade, inclusive no curso de formação de auditor líder em sistema de gestão da qualidade. E eu gostaria de deixar um agradecimento por tanto tempo que tivemos de convivência e tanto tempo que devemos ter ainda pela frente. Joaquim, parabéns pela dedicação, pelos resultados desenvolvidos e obtidos aqui no Departamento de Engenharia de Produção e na área da qualidade aqui do Brasil. Muito boa sorte, obrigado, parabéns, é isso aí. Tchau, tchau. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o professor pelos 50 anos de docência, por essa excelente carreira e por todas essas conquistas que ele juntou ao longo desses anos, né? Todo o respeito e todo o conhecimento que ele tem. O professor Joaquim é quem eu me aproximei dele por meio do conselho curador da Fundação e com quem eu aprendo diariamente. Alguém que, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, ele tem uma gentileza no ensino, nas suas explicações, nas suas ponderações e na forma de conduzir o conselho, né? Eu, como estou entrando agora nesse mundo da fundação e nesse mundo da engenharia de produção da USP, né, embora seja engenheiro de produção, é alguém com quem eu tenho uma excelente interlocução e alguém que me ensina muito, quer seja sobre assuntos relacionados à certificação, quer seja sobre assuntos relacionados à forma de conduzir o conselho e quer seja assuntos relacionados a coisas totalmente diversas, por exemplo, cervejas. Então, gostaria mais uma vez de parabenizar o professor, agradecer pela gentileza de nos honrar com sua presença e que a gente consiga construir todos aqueles planos que nós temos para o departamento e para a engenharia de produção como um todo, né? Tenho certeza que todas as organizações com as quais ele interage, IQNET, certificação, Academia Brasileira, tenho certeza que se sentem muito privilegiadas com a sua presença. Parabéns, professor, e que todo esse período seja um grande amadurecimento para todos nós. Muito obrigado. Olá, professor Joaquim. Com muito respeito, gostaria de desejar felicitações por você atingir a marca de 50 longos e frutíferos anos dedicados ao PRO e à Fundação Banzolini. Eu sou da geração de docentes que ingressou no PRO no final da década de 1980, numa época em que a gestão da qualidade ainda não era tão desenvolvida e reconhecida como vital para as organizações em geral. E não apenas aqui no Brasil. Afinal, a ISO 9001 só foi lançada em 1987. Naquela época, mal reconhecíamos a necessidade do setor produtivo contar com sistemas de certificação de produtos ou sistemas de gestão. Agora, mais de 30 anos depois, percebo o quão visionário você foi ao investir em tornar a Fundação Banzolini a primeira entidade credenciada a certificar a conformidade de sistemas de gestão da qualidade às normas da série NBR 9000. Hoje, a Fundação Banzolini está apta para emitir diversas outras certificações. E, dentre elas, eu, pessoalmente, acho formidável que o selo Aqua seja um serviço de certificação ambiental que evoluiu de um projeto de pesquisa acadêmica desenvolvido no PRO sob a sua orientação.
este seu senso de pioneirismo e capacidade de criar pontes entre as atividades de pesquisa e de extensão são inspiradores para nós acadêmicos. Admiro também o seu protagonismo no processo de fortalecimento da área da qualidade no PRO, o que possibilitou valiosas oportunidades de acesso a novos conhecimentos a nós professores. A mim, você abriu portas para que eu pudesse conhecer e visitar a JUSE em Tóquio e a University of Tennessee em Knoxville. E sou muitíssimo grato por isso. Desejo-lhe muita saúde, energia e sucesso na continuidade de suas atividades por muitos outros anos. Olá, sou Fernando Bessanetti. Bom, o Joaquim foi meu professor nos anos 90 na graduação. Depois assisti algumas disciplinas dele até na pós-graduação, enquanto mestrando. Depois, quando retornei como docente, convivi com o Joaquim como colega de disciplina de estatística e controle de qualidade, gestão da qualidade. Então, tem uma história aí mínima de uns 25 anos. Bom, o que eu gostaria de deixar como legado e relato aqui com relação ao professor Joaquim é que sempre foi uma grande referência e um grande exemplo. E o fato dele ter trazido, né, as normas ISO para o Brasil e ter colocado a Fundação Vanzolini como a instituição 001 no Inmetro é um fator de grande orgulho, tanto para o departamento, né, quanto para a gestão da qualidade e produtividade nas empresas do Brasil. E recentemente ele meio que me escolheu para ser mais ou menos aí o substituto dele, né, na certificação e nessa gestão das normas ISO que ele criou e ele desenvolveu. Então é um motivo de grande orgulho e desejo muito sucesso e muitos anos ainda de vida aí e de trabalho para o professor Joaquim. Então, parabéns, professor. Então, prezado Joaquim, um grande abraço para você, aqui na sua comemoração dos seus 50 anos, no nosso querido Departamento de Engenharia de Produção. Te conheço desde 1988, quando eu entrei aqui, e nós, então, dividimos a disciplina PRO 152, Estatística Aplicada, onde tivemos muitos momentos interessantes, muitas coisas que fizemos em conjunto, junto com os nossos alunos. Nesses 50 anos aqui no departamento, você trabalhou muito conosco, né, desde a época de Stanford e também depois junto aqui na Fundação Vanzolini, quando você começou justamente junto com o Melvin a questão da certificação, que foi um breakthrough na época, pelo qual eu parabenizo vocês dois. Desejo para você tudo de bom e que tenha mais 50 anos aqui no departamento. Então é o meu desejo aqui e um grande abraço novamente. Passando por aqui para deixar uma homenagem ao professor Joaquim por tudo que ele construiu na área de qualidade, no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, mas também o que ele construiu, né, e vem desenvolvendo as suas atividades de extensão pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, né, principalmente na área de certificação. O professor Joaquim, na realidade, ajudou a construir de maneira decisiva a cultura de qualidade na engenharia de produção, né, a partir do departamento aqui da engenharia de produção da USP. Me lembro muito bem de um encontro que tivemos antes do advento da ISO 9000, né, de todo o movimento da certificação dos anos 90. Isso foi um encontro no final dos anos 80, eu estava chegando no departamento de engenharia de produção, e participamos de um evento sobre sistemas de gestão da qualidade. O professor Joaquim vai se lembrar disso, não é? Ainda não se falava em certificação, né, pelo menos no âmbito do Brasil, pelo menos do que eu tenho conhecimento. E o professor Joaquim esteve presente, assim como outros colegas no departamento, e lá eu imagino que se criou um germe, né? Se criou o processo de desenvolvimento, né, da cultura de qualidade, que a partir do departamento e da Fundação Vanzolini se espalhou por todo o Brasil, né, e que vem
a cada vez de maneira mais intensa, né, contribuindo para a melhoria dos padrões de qualidade dos produtos e processos das empresas de todos os setores da economia brasileira. Mais recentemente, nos últimos tempos, também a articulação da Fundação Vanzolini com uma rede mundial do IQNET deu, né, um potencial de contribuição para o mercado de maneira intensa. E o professor Joaquim é peça central nesse movimento. Trabalhamos muito, né, lado a lado, e vamos continuar trabalhando em prol da Fundação, em prol da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia de Produção em particular, e desejo longa vida, muita saúde e que possamos trabalhar em muitos projetos pela frente. Um forte abraço, Joaquim. Eu conheci o professor Joaquim em 1984, quando ele deu aula para mim na Escola Politécnica de Estatística. Foi o nosso primeiro contato. E desde aquela época, eu posso dizer que a minha atividade relacionada a estatística, trabalhos, pesquisa e tudo mais, teve muita influência dele. Foram 3 professores que marcaram muito a minha vida acadêmica na graduação nessa área. O professor Joaquim, o professor Melvin, o professor Pedro Bueno. Com o professor Joaquim, a minha convivência foi mais extensa. Anos depois da minha formatura, eu me tornei professor do departamento e voltei a ter bastante contato com ele. Nós dividíamos turmas. Agora eu, como professor de estatística também, trabalhávamos juntos, fisicamente, em salas vizinhas, né? E sempre tirávamos um tempinho da aula enquanto deixávamos os alunos fazendo exercício para conversarmos sobre algum detalhe. Aprendi com ele a ser professor de estatística, contextualizar os problemas de uma maneira muito mais interessante, e mesmo na elaboração das provas que nós fazíamos juntos, porque queríamos, não por obrigação, eu ficava muito impressionado com a capacidade dele fazer questões muito elaboradas, muito bem feitas, muito interessantes, né? E a nossa convivência foi muito gratificante nessa época, e durou vários anos. Numa fase seguinte, nós nos reencontramos, quer dizer, nunca perdemos contato, nós éramos professores, mas voltamos a trabalhar juntos na Fundação Vanzolini como dirigentes. Ele acumulava o cargo, ele, além de presidente da certificação, ele era o diretor financeiro, e eu, na época, o diretor administrativo, se não me falha a memória. E aí sim que deu para ver essa outra face do professor Joaquim. Era uma pessoa com uma capacidade empresarial impressionante e me ajudou bastante no início, me ensinando também. Ele me ajudava a não cometer erros, né? Além de me ensinar o exercício da direção. Nossa amizade, nossos trabalhos cada vez mais nos aproximou, fizemos muito. Acredito que se a Fundação é hoje uma entidade com uma estabilidade econômica, com um nome maravilhoso no mercado, com uma reputação incrível, muito se deve ao professor Joaquim, né? Que não só por ter idealizado, construído a área de certificação, ele ajudou também a dirigir a Fundação principalmente nesses últimos 13 anos, 12, 13 anos, né? Onde ocupou cargos de direção, cargos na diretoria executiva, e nos últimos, creio que 5 ou 6 anos, no Conselho Curador, como presidente, e um parceiro para todas as horas, nos possibilitou preparar a Fundação para o futuro e consolidar os resultados tão positivos que conseguimos nesses últimos anos,
né? Eu não consigo conceber a Fundação Vanzolini sem o professor Joaquim. Posso dizer, testemunhar de uma maneira assim resumida, que foi uma das grandes alegrias da minha vida conviver com o professor Joaquim. Tem o seu espírito empreendedor, sua capacidade administrativa, sua inteligência, realmente muito enriqueceu a minha vida, né? A minha vida profissional, e é um amigo pessoal que eu prezo muito. Joaquim, muito obrigado. Eu quero considerar muito justa a homenagem que o departamento quer fazer ao professor Joaquim, que dedicou e dedica ao departamento. São 50 anos de docência, fazendo uma conta redonda, são mais de 18 mil dias. Eu quero deixar meus parabéns ao professor Joaquim. É apenas um pequeno depoimento. Quero enfatizar que as questões que o professor Joaquim manda na disciplina de estatística são muito boas. Tá? Obrigada. Alguns chamam o Joaquim de Juca, mas isso acho que é do começo dos anos 70. Por exemplo, Fleury chama o Joaquim de Juca. Eu conheci o Joaquim em 1977, quando ele deu aula para minha turma aí na Poli, na produção, de Estatística 2. Nós fizemos Estatística 1 com Pedro Bueno e Estatística 2 com o Joaquim. E aí eu conheci como Joaquim, não como Juca. E depois, quando eu comecei eu ingressei no departamento como docente em 1983, no começo de 83, e aí eu comecei a travar contato com o Juca de uma outra maneira, como dois docentes. Eu acho que o grande lance, a grande contribuição, o grande chance do Joaquim foi ele ter introduzido, ele não fez isso sozinho, mas ele foi um expoente, ele tem introduzido essa discussão e a metodologia da qualidade no Brasil, com uma ação muito forte, muito decidida, né? Então, a ação do Juca com bastante qualidade. Parabéns, Joaquim. Querido professor Joaquim, a minha homenagem para você inicialmente é ao grande professor Joaquim, que ensina várias gerações a combinação entre exatidão e bom senso. Também a minha homenagem ao grande empreendedor que levou a marca da Fundação Vanzolini e da Escola Politécnica para o Brasil e para o mundo. E a minha homenagem ao professor, empreendedor e ser humano, Juca. Um ser justo, amigo e muito preocupado com construirmos uma sociedade socialmente melhor. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter a sua amizade. Parabéns. Joaquim, eu gostaria de te parabenizar por essa data muito importante, esses 50 anos de contribuição ao departamento, formando os nossos alunos, ajudando-os a se formarem, a serem orientados nos seus vários projetos ao longo do curso. E desejar também que os meus colegas sigam o seu exemplo, continuem aqui no departamento, mesmo depois de aposentados, continuem a dar essa força, esse apoio, que eu acho que é uma mensagem implícita muito importante nessa data que você pode passar a todos nós, seus colegas dos últimos anos aqui. Meus parabéns. Queridos amigos e professores da Politécnica da Engenharia de Produção, neste dia tão especial que o professor José Joaquim da Amaral Ferreira, o Juca para os amigos, completa 50 anos de trabalho nesse departamento e dedicação ao ensino, à pesquisa e à Fundação Vanzolini para esse nosso Brasil. O que eu queria deixar de importante aqui registrado é que eu conheci o Joaquim quando ele tinha apenas 17 para 18 anos, que nós fizemos o cursinho juntos e entramos na Poli juntos. E fomos professores, eu também fui professor no começo da carreira, junto com o Joaquim. O Joaquim é uma pessoa exemplar. Ele foi um dos melhores amigos que eu tive na minha vida, para não dizer talvez o melhor. Ele é praticamente um irmão. Ele se casou com a Célia, teve seus filhos, pai exemplar, professor exemplar, diretor da Fundação Vanzolini exemplar,
da certificação. Tudo que o Joaquim faz, ele faz perfeito, faz com honestidade e com dedicação. É uma honra que eu tive, uma felicidade de ter vindo a este mundo e ter conhecido o professor Joaquim. Juca, você é maravilhoso. Você é uma pessoa que onde você está, o ambiente fica alegre, fica feliz. Você sempre contribui, sempre com ideias boas. Você é um lutador, um vencedor nato. Um grande abraço, um beijo na Célia e que vamos viver mais muitos e muitos anos juntos para o bem do nosso país e para o Departamento de Engenharia de Produção. Um grande abraço. É um grande prazer estar aqui nessa homenagem ao professor Joaquim. Ele foi meu professor na graduação e também na pós-graduação. E me deu a oportunidade de atuar também na ISO 9000, quando ele montou uma equipe, né, aqui na Fundação Vanzolini. Sempre muito gentil, muito exigente, um excelente professor, um excelente coordenador, excelente auditor e excelente diretor. Professor, foi um grande prazer trabalhar com o senhor. Um forte abraço. Caro professor Joaquim, antes de mais nada, meus parabéns. É uma honra esse convite, participar na comemoração dos seus 50 anos na PRO, e que me traz muitas alegrias, porque são pessoas que eu conheço, que eu conheci, que eu mantenho como colegas, nós dois na Academia Brasileira de Qualidade, e que têm uma vida linda para mostrar, para dizer, eu vivi bem e contribuí muito. E sabendo mais ainda que essa contribuição continua. O trabalho para a qualidade, da divulgação, da transmitir, né, essa importância que é para o país, para as empresas, é uma alegria profunda que eu tenho certeza que nós compartilhamos. Uma vez mais, meus parabéns, muitas felicidades. É com grande alegria que eu faço essa breve fala em homenagem ao professor José Joaquim do Amaral Ferreira. Meu nome é Vimer Botura Júnior, eu não fui aluno dele na Poli, mas convivi com ele desde a nossa adolescência na Vila Mariana, onde aprendi muito com ele. Conheço as suas qualidades pessoais, além das qualidades do seu trabalho com qualidade, que é uma referência mundial. Convivemos na Vila Mariana, como eu falei, ele indo para a engenharia, estudando no Colégio Roosevelt, eu estudando no Arquidiocesano, indo para a medicina, e a nossa relação de amizade transcendeu, tanto que até hoje os nossos filhos são amigos também. É com grande orgulho que eu posso falar dessa pessoa que eu conheço muito e muito bem. Parabéns, Joaquim, parabéns a Poli por esse professor que está completando seus 50 anos de magistério. Parabéns. Olá, meu nome é Flávia Corrêa Ferreira e a semelhança de sobrenome com o professor Joaquim não é mera coincidência. Eu trabalho no universo da qualidade e quando eu digo universo, é realmente pela abrangência dessa área. A qualidade está em tudo que vemos, que utilizamos, que comemos, que consumimos. E quando eu comecei a pensar neste depoimento, afinal, como descrever um profissional com a grandeza do professor Joaquim? Um homem ético, de uma inteligência e uma perspicácia louváveis, de caráter íntegro, e que não se tornou à toa um dos maiores nomes da qualidade no Brasil e no mundo. Quantos conselhos, quantas chamadas de atenção, quantos caminhos. E naqueles problemas que pareciam impossíveis de se resolver, lá estava ele. O professor Joaquim já tinha solução, mas com toda a sua didática, paciência, inteligência emocional, ele sempre me guiava e fazia pensar, processo a processo, para que eu achasse que eu tinha encontrado a solução, quando na realidade ele tinha me dado o caminho. Ah, doce ilusão! Hoje nem sempre eu tenho ele para me guiar,
dessa forma, mas na maioria das vezes eu tenho que encontrar a solução sozinha. Embora muitas vezes, quando eu menos espero, lá ele está. E como eu disse antes, a qualidade é um universo. Mas você, pai, é o meu universo. Eu te amo. Olá, meu pai. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar dessa homenagem aos seus 50 anos de docência e muito orgulhoso de poder me apresentar aqui para toda a comunidade da USP como o seu filho. Sim, eu tenho muito orgulho de ser o seu filho. Eu tenho certeza de que todos os alunos que passaram pela sua sala de aula ao longo desses 50 anos foram privilegiados, privilegiados por um semestre, privilegiados por um módulo, aprenderam coisas que certamente carregam até hoje, mas muito mais privilegiado fui eu, que sou seu aluno há 45 anos, ou seja, durante toda a minha vida. Você é o professor da minha vida, você é o professor que me ensina a levar a vida com retidão, com correção, com honestidade. E é exemplo para mim de como a dedicação aos estudos, de como a valorização da educação são caminhos certos para uma vida honrada, uma vida bem-sucedida, e esses valores eu carrego comigo, e eu tenho passado para sua neta Laura, e vou passar para ela, para as próximas gerações, e é isso aí, professor da minha vida, parabéns, parabéns, parabéns. Olá, meu nome é Luiz Henrique, eu sou filho do professor Joaquim, filho do meio, e fico muito feliz de estar aqui prestando essa homenagem a ele, uma vida dedicada ao conhecimento. O meu pai, 2 minutos é muito pouco para falar de tudo, mas eu acho que eu vou focar em algo ligado a essa atividade acadêmica dele, que foi o estímulo desde cedo a nunca parar de aprender, né? Está sempre aprendendo. Eu vejo ele como uma pessoa muito ligada em tecnologia, é a pessoa que mais entende de tecnologia na nossa casa, é meu pai, desde configuração de telefone até internet, tudo. E eu levo isso para toda a minha vida, essa visão de nunca parar de aprender. Graças a isso, hoje sou um empresário que vem do conhecimento, né, vem do projeto, vem do consultoria, e ele foi um grande mentor para mim. Todas as minhas decisões sempre foram decisões que eu tive a honra de ter o professor Joaquim, ou mais conhecido meu pai, para poder dividir comigo as decisões, para poder me aconselhar e poder me indicar os caminhos, e principalmente, acho que é uma exclusividade minha como filho e dos meus irmãos, de ter o professor Joaquim lá para estender a mão e ajudar a gente a levantar nos grandes tropeços. Então fica aqui o meu agradecimento em meu nome, da minha querida esposa Daniela, dos meus filhos Henrique e Isabela, que eu sei que são a alegria do vovô, e parabéns por essa grande conquista de 50 anos de dedicação a ensinar as pessoas, para que elas levem conhecimento, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Um beijo grande. Bom dia a todos. Joaquim e eu começamos a namorar quando ele entrou na Poli. Ele foi um grande orgulho, porque ele foi bicho 3 e tendo estudado a vida toda em escola pública e tendo conseguido esse grande mérito. Eu fazia ginásio naquela época e sempre precisava das aulas particulares dele. Passo seguinte, eu cursando geografia e ele já como professor da Poli. Ele, na formatura, foi escolhido como orador. Passo seguinte, eu já cursando geografia na USP, formatura da Poli, Joaquim escolhido como orador da turma e já ingressou como professor. Mauro Zait, Zé Voiler e Joaquim.
Foi um momento de muita dedicação, muito empenho, muito estudo, e o professor começando, enchendo a lousa de fórmulas, de nomes complexos, e eu cursando a geografia. Aí, volta e meia, eu enchia o carro de meninas lá da geografia e entrava aqui e ia para a sala que ele estava dando aula, para invadir a sala com a mulherada e os meninos tudo alvoroçados, porque chegava uma turma de meninas. Isso foi bem interessante, e nós todas gabosas, professor Joaquim dando aula. Depois começou o mestrado e a missão de ir estudar em Stanford, fazendo uma pós. E assim aconteceu. Adaptação à nova língua, um local totalmente diferente, novas regras, novos desafios. Nem fax tinha naquela época. A comunicação era toda feita por carta. Uma carta manuscrita demorava de 15 a 20 dias para chegar de um local ao outro. E ele se adaptando aos professores, ao inglês fluente dos professores, os professores falando Y, letra Y toda hora, e ele falando, acho que esse professor deve ser mineiro, porque ele fala tanto Y. Voltamos ao Brasil, final de 1975, para que ele fizesse o concurso para se efetivar como professor. Novamente, Mauro Zait, José Voiler e ele efetivos como professores. Joaquim sempre ministrou as cadeiras de economia, gestão de qualidade e estatística, sendo que estatística foi aquele maior, teve atuação. A carreira foi desenvolvida com muito amor, dedicação, vieram os 3 filhos, a grande amizade com o Melvin e cursos fora do Brasil, doutorado, e ele e Melvin começaram a trabalhar na área de certificação em qualidade de produtos na Fundação Carlos Alberto Vasolini, dentre outras áreas de atuação. Ele tornou-se um dos maiores experts no Brasil na área de qualidade, representando o Brasil junto com outros 50 países na IQNet. E assim eles colheram grandes louros desse aprimoramento dele na área de qualidade. Ao se aposentar, ele já estava determinado a continuar como professor, agora professor sênior. Só que o salário é um vale supermercado. Então, ele atuando, preparando a aula do mesmo jeito, as provas, as correções de provas, tudo mais. E eu questionando, mas por que você está fazendo isso? Aí a pergunta dele é muito emocionante, porque ele fala, é a forma de eu retribuir para a sociedade tudo que consegui construir como professor. Sempre que eu falo essa frase, eu me emociono, porque é uma dedicação plena. E assim ele segue até hoje. Ainda prepara a aula, corrige provas, se preocupa com os e-mails e zaps dos alunos e muitas vezes chega até a perder o sono. Ele é merecedor dessa homenagem e somos muito agradecidos e orgulhosos de sermos parte dessa grande família de professores da Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Obrigada.